Então, bem, amigos internautas aí do Colégio Reis Magos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Idade Média, período que vai aí do século V ao século XV e que contempla principalmente um período da história econômica mundial que nós denominamos como feudalismo. Há muito tempo, o feudalismo ficou conhecido como um período, a Idade Média ficou conhecida como o período da Idade das Trevas. Só que hoje, na História Nova, na Escola dos Análises, nós não concebemos mais essa ideia de Idade das Trevas, mas sim uma idade onde teve grande desenvolvimento social e econômico e principalmente científico, porque é dentro da Idade Média que nós vamos ver surgindo aí as universidades, que hoje são primordiais para o desenvolvimento da nossa humanidade. Quanto às características do feudalismo, nós podemos dizer que o feudalismo ele é formado basicamente por duas características. No caso, unindo a estrutura dos valores e costumes germânicos e romanos. Que estruturas são essas? Que valores são esses? É exatamente o que nós chamamos como o colonato e o comitatus. O colonato é quando o indivíduo, o trabalhador, ele tem um compromisso de entregar parte da sua colheita para o seu superior, no caso o proprietário da terra. Já o comitatus é o que nós conhecemos como o bando de jovens guerreiros que prestavam juramento de fidelidade. É uma característica que nós vamos ver dentro dos feudos, onde os guerreiros, eles por serem fiéis aos seus senhores, no caso são os proprietários das terras, eles irão agora prestar fidelidade pelo resto da sua vida. E aí ele servirá ao seu senhor, que futuramente pode se tornar aí um sucerano. Quanto às características da sociedade feudal, nós temos essa sociedade feudal, ela é uma sociedade onde tem um predomínio na vida rural, haja visto que os feudos eles estão construídos na zona rural das cidades. Durante a Alta Idade Média, o primeiro período da Idade Média, que é exatamente o que nós chamamos como a Alta Idade Média, nós vamos perceber o seguinte, que essa vida urbana, essa vida citadina, ela vai se transferir para a zona rural. Ela vai para a zona rural por quê? Que motivo leva a população a fazer esse êxodo agora urbano? Sendo que no primeiro momento esse êxodo foi rural. Esse êxodo urbano ele ocorre exatamente por conta da falta de segurança que não havia nas cidades. As cidades não tinham segurança alguma. E os bárbaros acabavam aí invadindo as cidades, saqueando as cidades, e as pessoas ficavam sem ter o que fazer, como se proteger. Até que, no começo do século V, VI, depois de Cristo, nós vamos ver surgindo os feudos, que são fortificações nas zonas rurais, tá? Elas serão protegidas por grandes muros, por grandes muralhas, onde são rodeadas por fossos, certo? Aquelas valas que irão proteger a invasão de um inimigo. E, consequentemente, esses fossos aí, eles também estarão protegidos pelos guerreiros, que nós citamos agora há pouco. Uma outra característica dessa sociedade feudal é que essa sociedade feudal ela possui um poder político descentralizado. Na verdade, o feudo ele não tem um controle superior de todos os feudos. O feudo é caracterizado pelo poder único do seu senhor feudal, do proprietário da terra, que até então ele é um nobre. Esse nobre que convive dentro do seu castelo feudal juntamente com outros nobres, que nunca perderão aí seus títulos de nobreza. Mesmo que aquele feudo seja, por exemplo, apostado ou seja negociado com outra pessoa, os nobres que moravam nesse feudo, podemos dizer que o feudo X, eles não perderão o título de nobreza. Eles se agregarão ao feudo, no caso ao senhor feudal que irá vir residir nesse novo feudo. E aí nós temos como essa característica de um poder político descentralizado, porque cada feudo não intervém nas decisões do outro. Eles atuam autonomamente. São feudos que nós consideramos como feudos de subsistência. Tá? Eles produzem o seu próprio, o que eles irão consumir e, consequentemente, algo que eles produziram, mas não foi em quantidade suficiente para viverem durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, então eles podem negociar o seu excedente com outros feudos, fazendo a relação de troca entre esses 2 feudos ou 3 feudos, seja como for.
E nós temos como a terceira característica no sistema feudal é exatamente a presença da igreja, a forte religiosidade chamada. Essa igreja que nós concebemos nesse momento é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a instituição mais forte nesse período, e não é à toa que a igreja ela se torna aí dona de praticamente 2/3 das terras da Europa naquele período. 2/3, se nós transformarmos aí em percentuais, nós vamos ter basicamente 66% das terras europeias eram da igreja. Agora vocês poderiam perguntar, por quê? Como assim, professor? Que a igreja conseguiu tanta força nesse período? É simples. A igreja ela utilizava principalmente do artifício da Bíblia, o livro sagrado. Mas esse livro sagrado não era interpretado como deveria ser. E sim, esse livro sagrado era interpretado de uma forma conveniente à igreja. A igreja, no caso, os padres, o clero como um todo, os abades, os monges, eles interpretavam, eles como lideranças espirituais, eles acabavam fazendo com que as pessoas acreditassem no seu discurso, convenciam as pessoas do seu discurso, e as pessoas, por não terem conhecimento intelectual suficiente, elas acabavam aceitando aquela forma com que os seus líderes espirituais passavam. Como, por exemplo, as pessoas elas tinham muito receio de cometerem pecados. E por acaso, algum senhor feudal, que eram pessoas que tinham terras naquela época, cometessem, por exemplo, algum tipo de pecado. Esse pecado, ele levava até o padre, seu orientador espiritual, e o monge, o seu orientador espiritual dizia: olha, você deve doar isso para a igreja, poderia ser terras, poderia ser alguns bens materiais que tinha naquele momento, poderia doar à igreja. E ele acabava acreditando que naquele momento que ele doava à igreja inclusive passava um certificado para ele, como se fosse um certificado de perdão, certo? Comprovando que ele tinha pago pelo seu pecado. Então ele levava para casa aquilo e dizia que já tinha um lugarzinho garantido no céu, certo? Já para que ele pudesse ali continuar a sua vida. E aí você pode se perguntar, e se caso ele cometesse um novo pecado, o que ele poderia fazer? Novamente ele teria que reaver isso com o padre. Não é à toa que a Igreja Católica, todos os anos, o que ela solicita aos seus seguidores? Ela solicita que no mínimo uma vez por ano que você deve se confessar. Até mesmo porque você deve se reaver com Deus. Isso na crença católica apostólica romana. E na Idade Média, que essa questão era muito mais forte, a mesma que a igreja exigia que os seus fiéis pudessem estar ali presentes e dissessem o que eles tinham feito de bom, e o bom para a igreja era exatamente a doação de bens, era exatamente o seu comprometimento para com o outro. E o outro não era o seu irmão comum como nós temos hoje, mas sim o outro era a igreja. Ao contrário do que futuramente nós vamos ver aí que Martinho Lutero vai pregar. Martinho Lutero, quando ele vai bater de frente com as doutrinas da Igreja Católica, ele vai dizer: não, a fé é que salva, não é a igreja. Nenhuma igreja vai salvar o indivíduo, mas sim a fé. Então a gente já percebe pensadores diferentes em momentos diferentes, onde nós vamos ver que o comportamento também hoje seria para ser bem diferente. Mas nós percebemos que muitas pessoas hoje ainda acabam se deixando levar por alguns orientadores espirituais, acreditando que esse ou aquele podem lhe salvar. E na verdade, se nós formos observar a letra da palavra de Deus, o que nós temos como referência, que é a nossa Bíblia, nós percebemos aí que, na verdade, basta que nós seguirmos a palavra, e não é a igreja que nós seremos e conseguiremos ser salvos. No caso, nesse primeiro momento da nossa introdução com o feudalismo, nós buscamos aí clarear um pouquinho a cabeça de vocês no que diz respeito ao pensamento feudal. Demos algumas características da sociedade feudal, mostramos como esses valores e costumes romanos e germânicos eles se entrelaçaram nesse primeiro momento, para que nós possamos aí começar a entender todo o sistema feudal
que estará por vir aí, juntamente agora, que nós vamos tratar nas próximas aulas, sobre os senhores feudais especificamente, sobre os servos, como é que funcionava especificamente a igreja, como é que funcionava especificamente também os feudos. Até a próxima, até mais.